Começando pelo que interessa, o Galaxy S21 ainda aparece entre os celulares mais procurados por quem quer economizar sem abrir mão de uma experiência de alto nível. Afinal, ele já foi um dos principais modelos da Samsung e hoje pode ser encontrado por um valor muito mais interessante. Mas será que ele continua sendo uma boa compra ou já está na hora de partir para opções mais novas? Ao longo desse vídeo você vai descobrir os pontos que ainda impressionam, aquilo que mudou com o passar do tempo e no final vai ficar muito mais fácil decidir se esse celular merece ou não o seu dinheiro. E já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante o crescimento do conteúdo. Quando o Galaxy S21 foi lançado, ele chegou com a missão de renovar a linha Premium da Samsung. Desde então, muita coisa mudou, novos modelos apareceram e a tecnologia evoluiu bastante. Só que uma coisa continua igual. Um topo de linha costuma envelhecer muito melhor do que um celular intermediário, principalmente quando o preço começa a cair. E justamente isso faz tanta gente olhar para o Galaxy S21 hoje. Em vez de investir em um intermediário mais recente, muitas pessoas preferem comprar um celular que já nasceu na categoria Premium e que ainda mantém vários recursos difíceis de encontrar nessa faixa de preço. E antes de falar sobre desempenho ou câmeras, vale começar pelo visual, porque esse é um detalhe que ainda chama atenção. Mesmo alguns anos depois do lançamento, o Galaxy S21 continua com uma aparência moderna. O conjunto das câmeras foi um dos pontos que marcaram essa geração, principalmente porque ele se integra à lateral do celular de uma forma elegante. Esse detalhe deixou o design diferente da maioria dos concorrentes e ainda passa uma sensação de produto atual. Na parte de trás, as bordas continuam bem finas e a câmera frontal fica posicionada no centro da tela, ocupando um pouco espaço. Isso deixa a experiência mais agradável tanto para assistir vídeos quanto para navegar pelos aplicativos. Outro detalhe interessante é o tamanho. Enquanto muitos celulares premiums ficam cada vez maiores, o Galaxy S21 segue um caminho diferente. Com tela de 6,2 polegadas, ele consegue oferecer um bom equilíbrio entre conforto e praticidade. Se você gosta de um celular que cabe melhor no bolso e também é mais fácil de segurar durante bastante tempo, esse acaba sendo um ponto positivo. Já na construção, existe uma pequena diferença em relação a outros modelos da linha. A parte traseira utiliza o material que a Samsung chama de Glastic, uma mistura que lembra bastante vidro, mas utiliza policarbonato de alta qualidade. Muita gente nem percebe essa diferença no primeiro contato, porque o acabamento continua bonito e transmite uma boa sensação nas mãos. A estrutura continua sendo em alumínio, deixando o conjunto bastante resistente. Além disso, o Galaxy S21 também possui certificação IP68, oferecendo proteção contra água e poeira. É aquele recurso que muita gente espera nunca precisar, mas quando acontece algum acidente, acaba trazendo uma tranquilidade enorme. Passando agora para um dos maiores destaques desse celular, a tela continua sendo um espetáculo. A Samsung já era referência nesse segmento quando lançou o Galaxy S21, e isso continua evidente até hoje. Estamos falando de um painel dinâmico AMOLED 2X de 6,2 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de até 120 Hz. Na prática, você encontra cores muito bonitas, excelente contraste, ótima definição e uma fluidez que continua impressionando. As animações ficam suaves, a navegação pelas redes sociais é muito agradável e assistir vídeos continua sendo uma experiência de alto nível. Outro ponto muito importante é o brilho. Mesmo em locais com bastante luz, a tela continua fácil de enxergar, algo que faz diferença quando você está usando o celular fora de casa. Além disso, o HDR também ajuda bastante na reprodução de vídeos compatíveis, deixando filmes e séries ainda mais bonitos. Quem gosta de assistir YouTube, plataforma de streams ou até acompanhar partidas de futebol pelo celular, vai aproveitar bastante essa qualidade. Outro detalhe que faz diferença é a resposta ao toque. Tudo acontece rapidamente, deixando a navegação muito agradável e trazendo uma sensação de rapidez durante praticamente qualquer tarefa. Falando em rapidez, chegou a hora de entrar em um dos assuntos mais importantes, que é o desempenho. O Galaxy S21 foi lançado com processadores que estavam entre os melhores do mercado. Dependendo da versão, ele pode trazer o Snapdragon 888 ou o Exynos 2100. No Brasil, o mais comum é encontrar a versão equipada com o Exynos. Na época do lançamento, existiram muitas comparações entre as duas versões. Mas olhando para o cenário atual, ambas continuam oferecendo um desempenho bastante forte para praticamente qualquer atividade.
Abrir aplicativos acontece rapidamente, alternar entre vários programas continua fluido e praticamente não existe aquela sensação de lentidão encontrada em celulares mais simples. Se você costuma utilizar redes sociais, aplicativos de banco, plataformas de vídeo, navegador, aplicativo de trabalho e vários outros ao mesmo tempo, o Galaxy S21 continua dando conta do recado com tranquilidade. Os 8 GB de memória RAM também ajudam bastante nessa experiência. Mesmo mantendo vários aplicativos abertos, o celular consegue alternar entre eles de forma rápida, sem precisar recarregar tudo o tempo inteiro. Outro fator que melhorou bastante foi a própria One UI. Ao longo dos anos, a Samsung refinou bastante o sistema, adicionando novos recursos, melhorando as animações e deixando toda a navegação mais agradável. Isso faz com que o Galaxy S21 continue passando uma sensação muito moderna durante o uso. É claro que muita gente também pensa em jogos antes de comprar um celular. Nesse ponto, o Galaxy S21 continua agradando bastante. Os principais jogos disponíveis atualmente rodam muito bem, permitindo aproveitar gráficos elevados e muitos títulos e uma boa taxa de quadros. A tela de 120 Hz também ajuda bastante em jogos competitivos, deixando movimentos e comandos mais suaves. É claro que processadores mais recentes conseguem entregar alguns quadros a mais em jogos muito pesados, mas isso normalmente só aparece quando existe uma comparação lado a lado. Para quem simplesmente quer jogar, navegar, assistir vídeos, editar fotos e utilizar vários aplicativos durante o dia, o desempenho continua sobrando. Outro ponto positivo é o armazenamento. O Galaxy S21 foi vendido principalmente nas versões de 128 GB e 256 GB. A opção com 128 GB atende muito bem quem guarda uma quantidade moderada de fotos, vídeos e aplicativos. Já a versão de 256 GB acaba sendo mais interessante para quem gosta de baixar muitos jogos ou gravar vídeos com frequência. Vale lembrar apenas que o Galaxy S21 não possui entrada para cartão microSD, por isso, escolher a capacidade certa faz bastante diferença antes da compra. Outro recurso que continua funcionando muito bem é o leitor de digitais sob a tela. O desbloqueio acontece rapidamente e o reconhecimento costuma ser bastante preciso. Além disso, o reconhecimento facial também aparece como uma alternativa prática para desbloquear o celular em poucos segundos. Falando agora sobre o áudio, o Galaxy S21 também continua entregando uma experiência muito boa. Os alto-falantes estéreo oferecem um som limpo, com bom volume e boa separação entre os canais. Isso faz bastante diferença para assistir vídeos, ouvir música e jogar, principalmente porque o áudio fica mais envolvente. Somando tela de alta qualidade, bom desempenho, áudio estéreo, construção resistente e um tamanho confortável, fica fácil de entender porque esse celular ainda aparece entre os mais procurados da Samsung, mesmo depois de tanto tempo. Mas ainda existe uma parte muito importante antes de decidir se ele vale ou não comprar. Ainda falta falar das câmeras, da bateria, do carregamento, das atualizações, dos recursos inteligentes que chegaram com o One UI e também dos pontos que merecem mais atenção antes de investir o seu dinheiro. Agora vamos para uma das partes que mais desperta curiosidade em qualquer celular premium, que são as câmeras. E mesmo depois de alguns anos, o Galaxy S21 continua mostrando por que a linha S sempre foi tão elogiada quando o assunto é fotografia. Na parte traseira, ele traz uma câmera principal de 12 megapixels, uma lente ultra-wide de 12 megapixels e uma tela objetivo de 64 megapixels. Essa combinação oferece bastante liberdade para fotografar diferentes cenas, desde paisagens até fotos com aproximação de boa qualidade. A câmera principal continua entregando imagens muito bonitas. Durante o dia, as fotos apresentam ótima definição, cores bem equilibradas e um alcance de luz que ainda impressiona. O resultado costuma agradar bastante logo na primeira foto, sem precisar editar praticamente nada antes de compartilhar. Outro detalhe positivo é que a Samsung consegue manter um padrão muito bom entre as lentes. Quando você troca da câmera principal para a ultra-wide, as cores continuam parecidas e isso deixa o conjunto muito mais agradável. A lente ultra-wide continua sendo uma opção para fotografar lugares amplos, grupos de pessoas ou paisagens. Ela consegue capturar muito mais da cena e ainda mantém uma qualidade bastante interessante. Já a tela objetiva faz diferença porque permite aproximar objetos com uma qualidade superior ao zoom digital tradicional. Esse recurso continua sendo um diferencial importante, principalmente quando comparado com vários celulares vendidos na mesma faixa de preço atualmente. Quando a luz diminui, o Galaxy S21 continua fazendo um bom trabalho. O modo noturno ajudou bastante a recuperar detalhes e melhorou o brilho das imagens sem deixar tudo artificial.
É claro que modelos mais recentes conseguem resultados ainda melhores, mas a diferença não costuma ser tão grande para quem apenas quer tirar fotos boas em diferentes momentos do dia. A parte da frente, a câmera de 10 megapixels continua agradando bastante. As selfies apresentam boa definição, cores naturais e ótima qualidade para redes sociais, chamadas de vídeos ou gravação de conteúdo. Aliás, se você gosta de gravar vídeos, esse celular continua sendo uma ótima opção. O Galaxy S21 grava em até 8K e também entrega vídeos em 4K com excelente qualidade. Além disso, a estabilização continua funcionando muito bem, deixando as gravações mais suaves quando você está caminhando. Esse conjunto faz com que ele ainda seja uma escolha interessante para quem cria conteúdo para Instagram, TikTok e YouTube, ou simplesmente gosta de guardar momentos importantes com uma qualidade acima da média. Depois das câmeras, vale falar sobre um assunto que costuma pesar bastante na decisão de compra, que é a bateria. O Galaxy S21 possui uma bateria de 4.000 mAh. Hoje esse número não chama tanta atenção quanto no lançamento, principalmente porque vários celulares passaram a oferecer baterias maiores. Mesmo assim, a autonomia continua sendo satisfatória para boa parte das pessoas. Quem utiliza redes sociais, aplicativos de mensagens, navegação na internet, vídeos, músicas e chamadas de vídeos normalmente consegue passar o dia sem grandes preocupações. Para quem joga por bastante tempo, grava muitos vídeos ou utiliza aplicativos mais pesados, pode precisar carregar o celular antes de encerrar o dia. Ainda existe um detalhe importante porque se trata de um modelo lançado há alguns anos. Dependendo da unidade comprada, a bateria pode não estar mais com a mesma capacidade quando saiu da fábrica. Toda bateria perde um pouco do desempenho com o passar do tempo, então vale a pena verificar se o celular é novo, seminovo ou recondicionado. E sempre que possível, conferir o estado da bateria antes da compra. Em relação ao carregamento, o Galaxy S21 continua oferecendo carregamento rápido por cabo, carregamento sem fio e também carregamento reverso sem fio. Essa última função permite carregar muitos acessórios compatíveis, como fones de ouvido ou relógios inteligentes. Apenas encostando um no outro pode não ser um recurso utilizado todos os dias, mas quando surge necessidade, ele acaba sendo bastante útil. Outro ponto que continua muito atual é a conectividade. O Galaxy S21 oferece suporte ao 5G, NFC para pagamentos por aproximação, Bluetooth moderno, Wi-Fi de alta velocidade e porta USB tipo C. Isso significa que ele continua preparado para praticamente qualquer serviço disponível atualmente, sem passar a sensação de ser um celular ultrapassado. Também vale destacar a qualidade das ligações, a estabilidade das conexões e o funcionamento do GPS, que continua entregando uma experiência muito boa. Outro recurso interessante é o Samsung DeX. Se você nunca utilizou essa função, ela permite conectar o Galaxy S21 a uma tela compatível e utilizar uma interface parecida com a de um computador. Dependendo da situação, isso pode ser muito útil para estudar, abrir documentos, responder e-mails ou fazer apresentações sem precisar carregar um notebook. Além do DeX, a Samsung também trouxe várias melhorias por meio das atualizações da One UI. O Galaxy S21 recebeu novos recursos ao longo dos anos, incluindo funções inteligentes para edição de fotos, produtividade, organização e melhorias para a interface. Embora nem todos os recursos presentes nos modelos mais recentes estejam disponíveis, ele continua oferecendo uma experiência bastante moderna. Agora, existe um ponto importante que merece atenção. Como estamos falando de um celular lançado há alguns anos, ele já está mais próximo do fim do ciclo de grandes atualizações da Samsung. Isso não significa que ele deixou de ser uma boa compra, mas é um detalhe que vale considerar, principalmente se você pretende ficar muitos anos com o mesmo celular. Se a sua ideia é comprar um modelo para usar por bastante tempo, talvez seja interessante comparar o preço do Galaxy S21 com o Galaxy S22 ou até com o Galaxy S23, caso a diferença não seja muito grande. Agora, se aparecer uma promoção realmente interessante, o Galaxy S21 continua sendo uma compra muito inteligente. Isso acontece porque ele entrega características que ainda fazem diferença. A tela continua excelente, o desempenho permanece muito forte, as câmeras ainda produzem fotos e vídeos de ótima qualidade, o áudio estéreo continua agradando, a construção passa uma sensação premium e recursos como proteção contra a água, carregamento sem fio e Samsung DeX ajudam a deixar o conjunto ainda mais completo. No fim das contas, o Galaxy S21 envelheceu muito bem. Ele mostra que um topo de linha consegue continuar competitivo mesmo depois de vários anos, principalmente quando o preço cai para uma faixa muito mais acessível. Se você encontrar esse celular por um valor interessante e em boas condições, dificilmente vai sentir que está comprando um produto ultrapassado. Então a resposta para a pergunta do título é simples. Sim,
O Galaxy S21 ainda vale a pena, principalmente para quem quer economizar e, ao mesmo tempo, levar um celular premium com tela excelente, ótimo desempenho, câmeras competentes e vários recursos que continuam fazendo diferença. Agora eu quero saber a sua opinião. Você ainda compraria o Galaxy S21 ou acha que vale mais a pena investir um pouco mais em um modelo mais novo? Escreve aqui nos comentários porque eu gosto de acompanhar o que vocês pensam e sempre leio a opinião de vocês. E se esse vídeo ajudou na sua escolha, deixa o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de tecnologia. Aproveite também para entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque o link está na descrição. É por lá que eu compartilho promoções, ofertas e oportunidades que aparecem durante a semana. E se você decidir comprar o Galaxy S21, o link também está na descrição. Comprando por ele, você ajuda o canal e não paga nada a mais por isso. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.